Fala meu povo, sejam bem-vindos a mais um Forex Call, análise semanal, nosso estudo semanal aqui de alguns ativos e instrumentos aqui do mercado Forex. Para essa semana, vamos ver o que tem nos mercados para 18 de fevereiro, chegando no finalzinho de fevereiro, perfeito? Aproveitando, turma, não se esqueçam de se inscrever no canal. Quem quiser informação sobre imposto de renda de Forex, né, de mercado internacional também, tá aqui na descrição do vídeo. E também, turma, eu vou deixar para vocês, quem tiver interessado em conhecer o conteúdo agora em formato de vídeo, né, de um formato bem prático para se aprender sobre Smart Money, o MyHike, que eu já tinha divulgando os conteúdos de e-book, agora tem um material, um curso muito bacana relacionado aqui ao Smart Money, cara, muito conteúdo bacana mesmo, tá? O link vai estar na descrição. E vamos lá, vamos ver o que esperar, começando aqui pelo EURUSD, que a gente tem para a semana de fevereiro. Vamos começar aqui só uma análise de macro aqui, pegando uma base dos indicadores. A gente permanece ao longo da semana as médias apontadas para baixo, tanto uma média longa, uma média curta. A gente vem aqui o RSI trabalhando aqui numa zona neutra, tá? Não tá, está trabalhando numa zona neutra perto, chegando aos 30 pontos. Ele está marcando aqui 44 nesse exato momento. Então a gente está numa zona neutra. A gente tem o IFR, o RSI descendente, né? Ele está fazendo um movimento descendente. E a gente vê o gráfico também fazendo um movimento descendente. A gente vê as médias, a gente vê o gráfico descendo. A gente tem uma proporção levemente mixta, né, das últimas velas, ainda com uma proporção um pouco maior de velas verdes, ou seja, velas positivas, é que o meu gráfico aqui são brancas, né, mas está começando a ter um desbalanceamento. O estocástico marcando fundo, trabalhando perto aqui numa região de sobrevenda também, mas ainda não dando as caras, né, está muito travadas as linhas do estocástico, né, não está dando uma inversão bonita que a gente tem aqui nessa região. Lá pelo dia 28, ó, a gente tem aqui o pessoal que começa a trabalhar e vem uma movimentação muito bacana aqui no topo. Então o estocástico ainda não deu aquela inversão, né? Aqui ela deu uma inversão, chegou a dar uma movimentação curta, foi nessa região aqui, tá? Então tem que esperar ver se o estocástico também aparece e dá as caras. Mas a nossa análise mesmo vai ficar aqui, nosso estudo, né? Já aproveitar e também compartilhar um pouco de conteúdo educacional a respeito do Smart Money. A gente usa o instrumento, faz análise e tira proveito disso. Bom, contexto do diário, a gente tem topo fundo marcando aqui. Olha que bacana, marcando, não perdeu o fundo. Se não perde fundo, será que não perde choque? Não perde, não cria mudança de característica, não perde, não perdeu. Aqui a gente, pela linha, se a gente tem topo fundo aqui, característica no boss, nesse movimento, essa quebra aqui tinha que ser um pouquinho mais bonita, né? Tinha que ter não ganhou força para fazer esse movimento aqui, não ganhou força, não ganhou parceria para fazer esse movimento e quebrar, né, na semana. Foi logo no início da semana, né, essa vela aqui. Deve ter gente que deve ter vendido, feito vendas, né, e agora o preço está retomando. Pode pegar aqui um stop do pessoal, quem entra vendido, pode entrar com um stop loss no fundo anterior, nesse caso aqui no topo. Mas o interesse mesmo, se isso aqui for um rompimento de uma estrutura, a gente vai ter a busca de liquidez nesses pontos aqui, nesses pós, tá? Então a venda boa vai ser aqui, onde o preço vai retomar, ou retomar aqui. Mas para isso, aí vem aquela análise, se o preço vai vender neste ponto, por que não comprar então? Será que eu tenho sinal para comprar por aqui? Aí a resposta não estará aqui no euro no diário. Por isso, vamos dar um zoom no gráfico e vamos ver o que está acontecendo em tempos gráficos menores. Porque para vender tá ruim, tá? Para vender tá ruim. Pelo H4, a gente tem fundo quebrado nessa região. Ó, você lembra que eu tinha um outro fundo lá atrás, né? Então aqui pode ter captura de liquidez? Pode. Será que isso aqui então é uma quebra de estrutura, de mudança característica? E nesse caso aqui é continuidade, né? Ó, então ele fez o balanço. Aqui posso então que eu estou seguindo a linha do movimento, um boss. Eu tinha comentado, ó, bandeira, isso aqui me chama, não gosto desses movimentos assim, porque ó, é confirmação desse movimento. Aí entra o price action, figuras gráficas, né? Muita coisa se correlaciona. E aí vem esse cara forte aqui no início da semana. E aí toda vez que a gente tem movimentos assim, então, o preço tende a fechar, porque ele deixa um desbalanceamento. E aconteceu o desbalanceamento. Ele fechou aqui o desbalanceamento, que no H4 seria bacana mesmo ter feito uma entradinha de risco nessa região por aqui, ou dentro desse order block para cá, ó, stop loss, mas ainda não está no trade ainda, ó. Fazendo venda nessa região, por uma saída no take aqui, não está bom ainda também, ó, não pegou. E o que chamou atenção foi essas duas velas aqui, ó, muita impulsão, tá? Não ganhou força, mitigou nessa região e está ganhando impulsão, tá? Então vejo que tem um vazio aqui no gráfico que pode ser então a captura da liquidez neste ponto
aqui, ó. Então, vamos estender para H4. Esse aqui vai ser uma região bacana de interesse. Bom, a região de interesse, qual que é a região de interesse para o Smart Money também, para a galera que também está estudando Smart Money e quer aplicar técnicas, esse tipo de análise, né? Eu acho que é bem objetiva, tá? O Smart Money é bem simples, né? Ou seja, eu tenho essa região de interesse, que a gente chama como POI, né? Ponto de interesse. Eu tenho o Order Block nessa região. Aqui eu tenho o Fair Value Gap. Então, aqui vai ser uma boa região para vendas, pensando no H4, tá? Que, olha que bacana, a gente pegar essa região de Take Profit, um Stop Loss, né? Stop Loss aqui nessa região. Stop SL, Stop nessa região. Mas a pergunta que não quer calar, eu vou ter esse movimento para cá, agora que veio. Se isso aqui eu tenho um boss, eu ainda não vi esse movimento. Aqui é o meu topo, né, de referência, é um ponto chave, porque eu preciso ver o preço fazer esse rompimento aqui, ó. Aqui ele já fez um topinho, mas ele não perdeu, né? Ou seja, não rompeu isso. Aqui eu vou ter a mudança característica no tempo menor, e aí ele vai buscar a liquidez aqui embaixo, nessa região, e aí vai voltar para cá. Então, um possível cenário aqui, vamos pegar a bola de cristal, bolinha de cristal dos caminhos, ó, para a gente ver o cenário bacana aqui para ele buscar lá aquele topo. Se ele fizer isso aqui assim, aqui, então a gente tem o preço mitigando nessa região, pegando um pouquinho de liquidez aqui embaixo, e ele faz a impulsão. Aqui eu tenho uma confirmação de um short, vai mitigar nessa região por aqui, porque ó, deixou um imbalance aqui que a gente vai ver por agora no H1. Então aqui seria um ponto para quem pensar em compras, para sair em compra e sair com o take aqui em cima e fazer até a virada de mão depois nesse order block. Olha que bacana, vai estar bacana isso aqui. Vamos ver se isso confirma no H1. Ó, gap fechado por aqui. A gente não tem ainda rompimentos dessa região, certo? Então a gente tem que ver o preço romper essa região e voltar aqui embaixo. E a gente tem um gapzinho aqui, ó. Então aqui seria um bom ponto de interesse para pensar em compras, tá? Basicamente isso, turma. Análise do EURUSD, esperar para a semana. Ficamos por isso mesmo e esperar. Eu vou fazer só a marcação aqui de H1, que seria bem interessante para voltar para essa região aqui, ó, para pensar em. Eu vou lá para H4 para colocar um textinho, ó, por aqui, tá? E vamos colocar um texto aqui de compras, ó. Então, top. Será que vai dar uma compra nessa região? Zona de compra aqui abaixo, stop loss aqui abaixo, fica bem interessante para esperar. EURUSD. Beleza, turma? Análise do EURUSD. Vamos pro próximo instrumento na sequência. Mas antes de a gente começar o GBP/USD, só dando uma passada aqui no conteúdo programático do material do Mahaik sobre Smart Money. Muito conteúdo daqui do e-book, já é um sucesso dele. E com a didática que esse camarada tem, é sensacional, fora de série, a forma como ele passa o conteúdo, tá? Ora, as informações pego aqui na descrição do vídeo. Vamos lá, vamos ver aqui o GBP/USD vai nos apontar para a semana, se saiu da parte de lateralização e está desencadeando o seu sentido do movimento do preço, né? Então, vamos ver o que acompanhar aqui nesta movimentação para a semana. E lembrando que vamos fazer uma análise primeiro dos indicadores, desapontando para baixo, trabalhando abaixo o preço. Pode ser, ó, quando o preço trabalha nas médias, começa a fazer a inversão, cruzamentos sequentes, né? E a gente tem uma média e o preço retornando para a média de 20 períodos, que é essa daqui, nós temos, pode ser o famoso setup do PC e o preço dar a sua cara para baixo. Aí IFR trabalhando numa zona neutra, perto aqui dos 50%, velas também leve, desproporção para positivas, né? Então ele tende a buscar as negativas, e estocástico também trabalhando numa zona neutra. Mas o que interessa mesmo é o push aqui, tirando esse panorama, é o price action aqui, o Smart Money que a gente tem para o gráfico diário. Vamos ver que eu tô com vários alarmes setados para a semana e a gente tem que essa movimentação de lateralização que eu vim falando na semana passada. Aqui eu permaneço com o principal ponto de choque para mudança característica do preço, onde eu tenho aqui o preço olhando essa região, né, dentro dessa referência, esses dois pontos. E se ele perde esse ponto, eu vou considerar que tem um choque para mudança de característica e ele volta a buscar liquidez em algum lugar em um POI. E esse POI pode ser algum Fair Value Gap ou então algum Order Block, né? Então a gente tem vários pontos de interesse aqui para o gráfico diário. A gente tem várias velas de impulsão empurrando o preço para baixo. Ó, só vocês olharem, chama muita atenção essas velas. Então eles estão buscando capturando
comprando dinheiros aqui e tentando pegar, né, impulsão para baixo, só que não estão conseguindo movimentar o preço. E por sinal deixou um belo de um ponto de interesse que eu já marquei semana passada e basicamente vamos esticar ele porque pode ser o definitivo ponto de retomada do preço para fazer uma venda bem bacana, né, para a galera que acredita na venda. Mas para fazer a venda neste ponto aqui, o preço que está nessa região, ele precisa subir até essa região. Será que tem algum sinal que está revertendo o movimento para subir? Então eu preciso, como sempre, turma, é sempre a mesma coisa. Eu vou lá para um gráfico H4 ou vou para um H1. Vejo se tem algum movimento. Eu tenho fundos nivelados e eu posso ter o interesse, né, em buscar essas duas regiões dessa referência aqui. O preço está trabalhando agora onde? Em 50%, tá? Então está lateralizado, mas deixou ponto de interesse aqui, ó, deixou um ponto. Vamos refinar no H1, tá? Então ele pode querer buscar aqui, ó, essa zona do esse fair value gap e deixar, né, uma movimentação que vai confirmar ou para queda ou fundos, ele rompe isso aqui, crava um boss nessa região, que na real não seria um boss, seria um, como eu estou vendo de movimento de queda, né? Eu teria aqui um choque num tempo menor, tem um choque no tempo menor, ele volta para buscar liquidez nessa região, né? Provavelmente um order block aqui, um fair value gap, e vem cravar topo depois aqui em cima, tá? Então a gente tem sempre vai ter os dois cenários, e aí a gente se protege de cada cenário com stop. A única coisa que a gente não pode fazer aqui agora é vender, né? Não tem motivo para vender, porque se eu estou até numa referência, estou em 50%, eu não posso vender. Eu posso vender se o preço chegar aqui. Aqui, nessa região, eu posso simplesmente esperar algum sinal, talvez de compra, o preço fazer essa impulsão. Aqui ele marcou, eu tenho um marcar fundo, topo, ó, dá um sweepzinho aqui, engana a galera. Marca aqui, se eu for no H1, posso ter um choque nessa região no DM5, quem sabe? E ele está mitigando agora nessa região. Posso ter, então, simplesmente trabalhar acima dos 50%, ele vir testar o fair value gap e desencadear o movimento para baixo, tá? Tendência macro do preço, ó, a gente olha tudo isso aqui, a gente tá vendo o preço caindo. Então, se o preço está caindo, ele vem buscar dinheiros por aqui, e vem desencadear esse movimento para baixo. Só vamos confirmar o que está aparecendo no H1 e vamos ver aqui, ó, que bacana aqui no H1. Então, no H1, ó, ponto de interesse, order block, fair value gap, temos esse topo, ó, uma inversão desse movimento, perde fundo significativo, perde por aqui. Então eu teria no H1 até mesmo no M15 um choque, ou seja, isso aqui ele está mostrando que ele quer cair, ele quer realmente cair, tá? Olha só aqui, preço perdendo fundo, e agora está mitigando. Então qual que é o preço da venda? Vai ser acima dos 50% em algum ponto de interesse. Eu tenho um order block tá aqui, um order block está dentro do H1 e dentro de um fair value gap, tá? Então pode ser uma entrada de risco, porque essa região aqui é região de venda, tá? Vamos até desenhar esse cara aqui, ó. Eu tenho um order block de H1 dentro de um fair value gap. Então aqui uma entradinha, ó, tá bacana, né? Caria bacana de risco, né? Então eu vou deixar um alarmezinho aqui e eu vou esperar, será, se o preço vai chegar ou não nessa região. Perfeito? Na sequência, vamos para uma análise do AUD/USD. Vamos lá, turma, análise do AUD/USD. Vamos fazer análise técnica, análise de price action, usando aqui o AUD, a nossa referência de estudo. Perfeito? Começando pelo gráfico diário, a gente tem essa região aqui, esse preço trabalhando abaixo das médias, buscando aqui um toque na média de 20 períodos. Isso pode encadear ou um movimento de pullback, rompimento e continuidade para alta, fazer uma reversão do movimento, ou apenas um famoso retorno à média dentro do setup clássico de ponto contínuo. IFR, RSI, que o IFR e IFR trabalhando aqui uma zona neutra, praticamente cravado 50%, tá? Não está renovando topo nem fundo, está apenas trabalhando aqui levemente uma região de compra, querendo virar compra, mas também não é nem venda, velas neutras, e a gente tem uma perda de força aqui, já o estocástico trabalhando em níveis acima, né, dos limites. E vamos para a análise do AUD/USD. Olha que legal o AUD/USD, alguns ativos pares de moeda, fica bem bacana essas movimentações do price action, análise técnica, como funciona bacana em pares, em ativos como esse aqui, a moedinha do dólar australiano. Permaneço aqui essa marcação de um choque, eu tenho essa confirmação, para mim é uma confirmação de choque perdendo este fundo significativo, e a gente tem, ó, olha o que o cara faz aqui, ó, nesse movimentinho, né? Será que era uma indução, captura de liquidez para pegar a gente vendendo nessa região e tomar stop por aqui? Aqui não é região de venda, né? O que a gente tem na estratégia do Smart Money? Como a gente perde esse fundo, perdeu esse fundo, cravou esse fundo ou este fundo, a gente vai definir a nossa referência entre dois pontos, ponto A e B, ponto 1 e 2, como vocês preferirem, e a gente tem um 50%
50% desse movimento, que vai estar cravado mais ou menos por aqui. Então, numa região de prêmio, e aqui de desconto, tá? P e D. A gente vai ter nessa região, posso fazer vendas. Olha, se eu estou falando que no diário eu estou pelo característico do preço cair, eu não posso fazer vendas aqui embaixo. Não poderia fazer vendas. Vendas estão proibidas nessa região. Então, o que eu tenho que fazer? Esperar uma confirmação que o preço vai querer buscar liquidez em algum POI no diário. E a gente tem vários, ó. Tem vários. Então, agora uma jogadinha de paciência para ver se o preço vai chegar e vai nos dar a entrada para a venda. Para isso, vou dar uma refinada aqui no gráfico de H4 e ver por onde o preço se encontra. Bom, nos trades curtos, né, operação de curto prazo, eu tenho esse ponto de interesse que olha nessa região, gap. Então, o preço querendo subir seria assim, bom ponto de interesse nessa região, como essa. E as melhores seriam essas daqui. Estou até com alguns alarmes nessa região, mas eu vejo aqui que me chama a atenção que eu tenho uma base aqui, que é a estrutura do supply demand, né? Eu tenho um drop, cravo uma base e eu tenho outro drop. Ele vem trabalhar nessa região. Um outro drop aqui, movimento DBD. Então, o preço trabalhando nessa região, ele vai buscar ponto de interesse ou ele pode voltar para esta base também, tá? Então, aqui também vai ser um ponto de interesse forte essa base. Tem alguma coisa debaixo da base que vai ganhar mais interesse? A gente tem dois fair value gaps por aqui. Então, o preço pode vir para cá, fazer esse movimento. Cenário 1, cenário 2, pode ser isso também. Cenário 3, ou trabalhar dentro do gap. Gap não, aqui a base. Essa base eu vou colocar numa cor amarelinha. Perfeito? Fica bacana, né? Análise pro AUD/USD é o que eu tinha dito. Então, se a gente H4 tá aparecendo isso, ó, estou numa região de desconto, certo? Desconto é para comprar barato. Então, eu não posso vender. Regiões de ponto de venda, se o preço começar a chegar aqui em cima, né? Ou acima da base também, ó. Aí a gente pensa em fazer venda. Mas será que a compra está confirmada? Ó, eu tenho perda do fundo trabalhando, tá confirmando outra perda de fundo, então eu poderia ter continuidade de movimentos e quebra estrutura de preço. O preço está retomando. Se ele romper esse topo, faz esse movimento de topo e faz a mitigação, eu começo a ter movimentos de alta. Então é aqui, ó, que seria uma confirmação da compra. Ou ele basicamente, vamos dar um zoom nessa região, ó, se ele romper este fundo, topo e buscar liquidez por aqui, já vai confirmar a mudança de característica. Depois vai acabar um boss na região. Então este pontinho aqui seria a confirmação dos deuses para uma compra, tá? Porque eu preciso ver que o preço quer subir para depois pegar a liquidez com aquele movimento de corretivo, mitigado, chorado, né? Bem chorado para ganhar uma impulsão. Então nesse exato momento fazer vendas com esse gap aqui, com esse order block aqui, vale mais a pena fazer uma venda com top loss assim, né? E buscar essas regiões. Mas esses dois pós aqui estão chamando o preço, né? Então pode ser que ele faça isso, busque a mitigação e vá lá, confirme. Então aqui eu posso sinalizar que eu terei um choque aqui, turma. Será que eu teria o choque de H1? Vou colocar H1, que eu quero ir para H1 para ver o que está acontecendo lá. O que está acontecendo no H1, cara? O que está acontecendo no H1, ó? Nossa, tá tudo niveladinho aqui, ó. Tudo nivelado, né? Só vai pensar nessas regiões aqui, em vender aqui, né? Aqui, ó, tá batendo resistência. Só que uma hora essa resistência ela pode ser rompida. Então, aqui nesse rompimento, eu teria a confirmação do choque e ele volta a buscar liquidez nessas regiões aqui ou aqui em H1. Tá bacana mesmo. Então, preciso confirmar que não foi confirmado ainda. Como tenho aqui um gap e um order block, pode ser que ele queira realmente fazer esse movimento, mitigar e começar a criar novas estruturas. Perfeito, turma. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, escrever um comentário, inscrever no canal e até o próximo vídeo.